Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema que é considerado muito difícil no direito penal, prescrição. Por que esse tema é considerado difícil? Porque ele é um tema que exige muita prática. E geralmente os alunos da graduação, os alunos que estão estudando para o exame da OAB e os alunos que estão estudando para concursos públicos, eles não têm essa prática. Mas a gente precisa entender algumas informações teóricas para a gente avançar no tema prescrição. Primeiramente, nós precisamos entender que nós temos duas possibilidades de pretensão por parte do Estado: a pretensão punitiva e a pretensão executória. Quando é que surge a pretensão punitiva e quando é que aparece a pretensão executória? A pretensão punitiva surge com a prática do crime. A matou B. Surge para o Estado a pretensão punitiva de punir em face de A. Agora, se existe a sentença penal condenatória transitada em julgado, com trânsito em julgado em definitivo, ou seja, trânsito em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa, existe uma virada de chave. E aí agora nós temos a pretensão executória. E o Estado então passa a ter a pretensão não mais de punir, mas de executar a pena que foi imposta ao condenado na sentença penal condenatória. E vejam que a prescrição, ela pode atingir tanto a pretensão punitiva, quanto pode atingir a pretensão executória. Porque o que é a prescrição? A prescrição é a perda do direito de punir por parte do Estado em razão do não exercício da pretensão punitiva ou do não exercício da pretensão executória durante certo lapso de tempo. E o que justifica a prescrição? Primeiro, a prescrição é uma sanção imposta ao Estado em razão de sua negligência. Se o Estado não exerce a pretensão punitiva ou a pretensão executória durante um prazo fixado por lei, ele está sendo negligente e a sanção imposta à negligência do Estado é a prescrição. Por outro lado, a prescrição ela se justifica em razão da teoria do esquecimento. Quando passa muito tempo, o sujeito pratica um crime e passa muito tempo, isso significa dizer que a sociedade já esqueceu a prática daquele delito e não tem mais sentido punir esse criminoso, porque esse crime caiu no esquecimento da sociedade. Por sua vez, a prescrição ela também se justifica em razão da recuperação do condenado. O sujeito pratica um crime e uma das finalidades da pena é tirar esse criminoso do convívio social, reeducá-lo, para inseri-lo novamente no convívio social. Se ele praticou um crime e, por exemplo, fugiu e continuou convivendo em sociedade por vários anos até alcançar para o Estado a prescrição, significa dizer que esse sujeito que está em convívio social e já ficou vários anos em convívio social depois da prática do crime e não cometeu mais crime, significa dizer que ele foi reeducado e, portanto, não há mais a necessidade de se aplicar a pena. Uma última ainda justificativa da prescrição é a teoria da precariedade da prova. O que é isso? Com o passar dos anos, vai ficando cada vez mais precária as provas relacionadas àquele delito. E essa precariedade da prova, ela vai tornando cada vez mais frágil a acusação e a imposição do direito de punir em face do condenado. Então, a teoria da precariedade da prova também justifica a prescrição. Agora, a prescrição ela pode atingir a pretensão punitiva ou a pretensão executória do Estado. A pretensão punitiva ela surge com a prática do crime. O sujeito praticou o crime, surge para o Estado o direito de punir. Agora, a partir do momento que existe a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo, trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, há uma virada de chave, surge a pretensão executória, e se essa pretensão executória não for exercida durante certo lapso de tempo, existirá a prescrição da pretensão executória. Agora, olha que interessante, o Código Penal, ele tem uma disposição normativa confusa em relação à prescrição, e isso já traz, por si só, uma dificuldade em relação ao tema. No artigo 109 do Código Penal, o Código Penal prevê a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. No 110 caput, ele prevê a prescrição da pretensão executória.
E no 110, parágrafo 1º, ele prevê prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, retroativa e intercorrente. Vejam que o parágrafo 1º do 110 deveria, na verdade, ser parágrafo 1º do 109. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 110 trata de prescrição da pretensão punitiva e não de prescrição da pretensão executória. E o 110 caput trata da prescrição da pretensão executória. Então há uma crítica enorme a essa disposição normativa do Código Penal. Agora, como que eu vou fazer para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada e prescrição da pretensão executória? Vejam, se você só tem a prática do crime, a ocorrência do crime, e, portanto, só existe uma pena em abstrato, eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Então, por exemplo, se eu digo assim, A matou B, em quanto tempo vai prescrever o crime praticado por A? Eu só tenho uma previsão de pena em abstrato. Eu sei que o artigo 121 do Código Penal prevê para o homicídio uma pena em abstrato de 6 a 20 anos. Então, o que eu vou fazer? Eu pego a pena máxima de 20 anos, vou jogar numa tabelinha que existe lá no artigo 109 do Código Penal e sei que 20 anos prescreverá em 20 anos. Então, esse crime terá uma prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato de 20 anos. Agora, pode surgir uma outra situação, um outro cenário. Pode acontecer de A ter matado B, foi acusado, denúncia foi recebida, sentença penal condenatória aplicou uma pena em concreto, eu já tenho uma pena em concreto, e já tenho o trânsito em julgado para a acusação. Se eu tenho uma pena em concreto e o trânsito em julgado para a acusação, significa dizer que essa pena aplicada, essa pena em concreto, nunca mais poderá ser elevada. Porque se só a defesa recorre, essa pena aplicada não poderá ser aumentada através de um recurso exclusivo da defesa, porque nós temos o princípio da proibição da reformatio impégios. Lembram desse princípio? Então, se eu tenho sentença penal condenatória aplicada, fixando uma pena em concreto, e tenho trânsito em julgado para o MP, agora eu já tenho condições de analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Se eu analiso essa prescrição da sentença para trás, da sentença até o recebimento da denúncia, nesse intervalo que vai da sentença até o recebimento da denúncia, eu estou tratando da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Entretanto, se eu analiso a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada da sentença para frente, eu estou falando de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente ou superveniente. Ok? Agora, se o cenário é outro, ou seja, se já existe, além da sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, se eu já tenho trânsito em julgado em definitivo, eu já posso analisar a prescrição da pretensão executória. O que é importante a gente entender? Que os termos iniciais da prescrição da pretensão punitiva estão previstos no artigo 111 do Código Penal. Os prazos iniciais da prescrição da pretensão executória estão previstos em outro artigo do Código Penal, no artigo 112 do Código Penal. Então, se o artigo 109 do Código Penal e o parágrafo 1º do 110 do Código Penal devem ser lidos junto com o artigo 111 do Código Penal, o artigo 112 do Código Penal tem que ser lido com o artigo 110 caput do Código Penal, que prevê a prescrição da pretensão executória. Então é muito importante a gente entender teoricamente quais são os termos iniciais de cada prescrição e quais são as condições para analisar cada uma dessas prescrições. Porque se eu não entender teoricamente essas informações, eu realmente vou me confundir diante de uma situação concreta. Então, para resumir e para concluir, se eu só tenho o crime e uma pena em abstrato,
eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Por sua vez, se eu tenho uma pena em concreto, e essa pena em concreto nunca mais poderá ser elevada, porque já existe o trânsito em julgado para a acusação, isso significa dizer que eu já tenho condições de analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Se eu olho da sentença para trás até o recebimento da denúncia, prescrição retroativa. Se eu olho da sentença para frente, prescrição superveniente. Só posso analisar a prescrição da pretensão executória se eu tenho trânsito em julgado em definitivo. E o termo inicial da prescrição da pretensão executória, os termos iniciais, não estão no artigo 111 do Código Penal, estão no artigo 112 do Código Penal. E o Código Penal diz que para você analisar a prescrição da pretensão executória, exige-se o trânsito em julgado em definitivo. Mas ela começa a contar, segundo o artigo 112, inciso 1 do Código Penal, a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público ou para a acusação, ou seja, começa a contar um pouquinho antes. Apesar de existir disposição legal expressa prevendo isso, há uma decisão do Supremo, na sua primeira turma, que considera que esse artigo do Código Penal ele não deve ser aplicado. Por quê? O Ministério Público só pode executar a pena a partir do trânsito em julgado em definitivo. Então, você começar a contar o prazo prescricional da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado para a acusação seria equivocado. Por quê? Porque o Ministério Público não pode executar a pena a partir do trânsito em julgado da sentença somente para ele. Ele precisa de esperar o trânsito em julgado em definitivo. Então, você considerar que o termo inicial é o trânsito em julgado para o Ministério Público seria equivocado, porque você está aplicando uma sanção ao Ministério Público, sendo que o Ministério Público não ficou inerte. Apesar de existir essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a segunda turma do Supremo e o STJ têm entendido que aplica-se o artigo 112, inciso 1 do Código Penal. E, portanto, o termo inicial da prescrição da pretensão executória, que exige o trânsito em julgado em definitivo para sua análise, começa a contar um pouquinho antes, a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público. Então, vejam que é um tema complexo, mas é um tema que, se a gente entender os seus marcos iniciais e as suas condições, tudo fica muito mais claro. Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Um grande abraço.